trabalhos para a terceira sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2012. Solicito ao senhor secretário que faça o controle de presença dos senhores vereadores. Presidente, todos os vereadores encontram-se presentes. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. As correspondências recebidas encontram-se na secretaria à disposição dos vereadores. Leitura das emendas das seguintes indicações. 63, do vereador Palito, sugerindo ao Executivo que os serviços de transporte escolar também sejam realizados pelas vans devidamente regularizadas no município de Paulínia. 64, do vereador Palito, propondo ao Executivo a implantação de biblioteca virtual no bairro Monte Alegre 1. 65, do vereador Palito, solicitando ao Executivo a divulgação na internet dos horários dos coletivos urbanos municipais no sistema de transporte público. 66, do vereador Palito, que solicita ao Executivo providências urgentes com relação ao abandono do imóvel situado na rua Armando de Otaviano, número 26 e 38, bairro Vista Alegre. 67, do vereador Palito, que propõe ao Executivo a criação do programa Plantando Vida, que consiste no fornecimento pela maternidade ou hospital municipal de uma muda de planta de porte arbóreo a toda mãe no momento da alta médica pós-parto. 68, do vereador Amarildo Rodrigues, que sugere redutor de velocidade para a rua Bortolo Ferro, bairro Boa Esperança, próximo a Riesel Combustíveis. 69, do vereador Amarildo Rodrigues, sugerindo a criação de programa de atendimento às pessoas que sofrem de depressão no município de Paulínia. 70, do vereador Amarildo Rodrigues, solicitando estudos para a sincronização do tempo de abertura dos semáforos. 71, do vereador Amarildo Rodrigues, propondo a denominação de Benedito Granzo a uma via pública do residencial Real Parque. 72, do vereador Amarildo Rodrigues, que solicita a disponibilização de um plantão específico da Guarda Municipal para atender ao Conselho Tutelar. 73, do vereador Marquinho Fiorella, que sugere a transformação parcial da Praça Luiz Vansan, localizada na esquina da rua Osítia Cicristi Pongelupe, com a rua Professor Zeferino Vaz, em estacionamento para os fiéis da Igreja Comunidade Santa Terezinha. 74, do vereador Marquinho Fiorella, que propõe a colocação de cobertura tipo toldo na porta principal de acesso da UBS São José. 75, do vereador Marquinho Fiorella, sugerindo a realização de operação tapa-buracos na rua Francisco da Silva Brito, próximo ao número 522, no bairro São José. 76, do vereador Marquinho Fiorella, solicitando providências quanto à limpeza e medidas de segurança no terreno existente entre o Jardim Leonor e o Alto de Pinheiros, tendo em vista a proliferação de ratos e animais peçonhentos devido ao cúmulo de lixo no passeio público existente no local. 77, do vereador Loira, propondo o nome de Eurides Calegari a uma via pública do município. 78, do vereador Loira, que solicita a dedetização na rede de esgoto do bairro São José. 79, do vereador Gustavo Atecola, que sugere ao Executivo providências para a instalação de um sistema de controle de velocidade de veículos para a Avenida Alexandre Caselato, em frente ao condomínio Alexandre Caselato. 80, do vereador Gustavo Atecola, que propõe ao Executivo providências para a manutenção do asfalto localizado em frente ao ponto de ônibus da rua Olívia Fávero Piva, no Parque da Amizade. 81, do vereador Gustavo Atecola, solicitando ao Executivo providências para a criação de um mutirão médico para a realização de cirurgias de miomas. 82, do vereador Gustavo Atecola, sugerindo ao Executivo a transferência do ponto de ônibus localizado na rua Manuel Languas, na altura do número 44,
bairro Alto de Pinheiros, para outra localidade próxima. 83, retirado pelo autor. 84, do vereador Bonavita, que solicita a doação de uniforme aos alunos cuja renda familiar seja de até 3 salários mínimos e estejam matriculados na rede de ensino municipal. 85, do vereador Bonavita, que sugere ao Executivo a elaboração de projeto de lei para a denominação de Ismênia Ferreira de Souza, a Rua 11 do Residencial Serra Azul. 86, da vereadora Cimeia Zanon, sugerindo ao Executivo o nome de Edson Aparecido de Melo para a via pública do município. 87, da vereadora Cimeia Zanon, que sugere ao Executivo nomes para as vias do Residencial Atenas, conforme especifica. 88, do vereador Custódio Campos, propondo a realização de estudos visando a instalação de creche no imóvel localizado ao lado da UBS Planalto, no bairro Jardim Planalto. 89, do vereador Custódio Campos, que propõe a realização de estudos visando implantar no município de Paulínia a modalidade de benefício para atendimento pessoa física com alternativa ao transporte escolar universitário. 90, do vereador Custódio Campos, que solicita a realização de estudos visando custear passagens de caminhões e motocicletas na praça de pedal localizada no quilômetro 132,5 da rodovia Professor Severino Vaz, SP 332, a munícipes residentes no bairro Cascata. 91, do vereador Custódio Campos, sugerindo a realização de melhorias na sinalização de trânsito no cruzamento das ruas Heitor Nascimento com Francisco Fadim, localizado no bairro Morumbi. 92, do vereador Jurandir Matos, indicando ao Executivo que verifique a possibilidade de implantar na rede de odontologia os serviços de ortodontia cidadão. 93, do vereador Jurandir Matos, sugerindo a inversão de mão única de trânsito da rua Mário Vicente Brasil Conte, no Monte Alegre 1. 94, do vereador Jurandir Matos, solicitando melhorias no piso do pátio da EMEI e tela ferro soldeira. 95, do vereador Marquinho da Bola, que sugere a implantação de transporte exclusivo para os alunos de cursos técnicos que estudam em outras cidades. Comunicações à casa. A palavra está aberta aos vereadores que quiserem fazer uso. Vereador Custódio Campos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, doutor Lito, funcionários e funcionárias dessa Câmara, público presente, profissionais da imprensa. Depois do Carnaval, senhor presidente, sessão na quarta-feira, tem que entrar no ritmo agora, novamente, e dizem que tudo começa depois do Carnaval, mas nós viemos trabalhando todo esse tempo, e gostaria de retomar aqui, colegas vereadores, 3 aspectos de minhas proposituras que foram lidas agora, no tocante à indicação que ora faço ao Executivo, quanto ao transporte universitário. E vejo que também é uma preocupação com transporte de estudantes do senhor presidente aqui, que sugere que haja transporte específico para alunos de cursos técnicos que estudam em outras cidades, senhor presidente. Mas hoje estão tirando transporte de quem já vinha estudando há tempos em outras cidades, como é o caso de estudantes que estudam na Unesp em Rio Claro, em Bragança Paulista, Itatiba,
ou criando dificuldades com a junção de linhas, como é o caso de alguns estudantes, inclusive tem uma que está aqui acompanhando a sessão, que não sei se teria aula hoje, mas ela está impedida de ir por conta da reformulação que foi feita pela Secretaria de Transportes, dificultando em muito a ida de algumas pessoas que estão no 4º ou 5º ano, 8º ou 10º semestre dos seus cursos, e com a junção, principalmente da linha que atendia e que atende Itatiba e Bragança Paulista, tem criado muitas dificuldades. Estive conversando com o secretário de Transportes, que também está com essa preocupação, se mostrou bastante preocupado, mas parece que a orientação ali é de juntar as linhas mesmo, não sei se visando economia, porque os ônibus estão andando com poucos estudantes, e a junção de linha tem trazido muitos transtornos, a ponto de fazer com que alguns, no caso específico dessa aluna, e mais uma colega, que às vezes termina as aulas às 22h30 e tem que esperar o ônibus até 00:30. Então fica 2 horas na rua lá, em lugar ermo, e que tem exposto a segurança dessas pessoas, por conta dessa junção de linhas. Então, e outros alunos de Piracicaba também estão enfrentando dificuldades, os alunos que estudavam na Unesp em Rio Claro também estão com problemas. Então, e o secretário preocupado, mas também diante das suas limitações enquanto secretário, nos solicitou que fizesse alguma sugestão. Já tinha feito um requerimento em dezembro do ano passado, quando tive acesso a essas informações com essa remodelação das linhas de transporte universitário, falando da possibilidade, nesse requerimento, falando da possibilidade de transformar, ou de criar uma modalidade, e isso é possível porque existe uma conta do transporte universitário dentro da Secretaria de Transportes, transporte universitário pessoa jurídica, que é hoje o empregado pela administração, pessoa jurídica. E naquela ocasião fiz um requerimento e fiz a indagação da possibilidade de também se criar a modalidade transporte universitário, pessoa física. Não me responderam ainda as indagações, mas eu não desisto e quero ajudar também nesse aspecto, aí, inclusive a administração e ao secretário, que merece todo o meu respeito. Então, estou oficializando, através dessa propositura, que a administração estude, mais uma vez, né, pedindo que crie a conta, a pessoa física, o que permitiria que, ao invés de contratar um ônibus com 50 lugares para ir até Bragança Paulista, às vezes com 3, 4 alunos, o que, sob o aspecto econômico, financeiro, não é a coisa mais indicada, mas que possa criar novas modalidades de transporte. Uma delas que eu sugiro aqui é além, já inventaram também, mototáxi, van, táxi, mas eu estou indicando aqui que possa criar a pessoa física, onde o aluno, o estudante, receberia uma ajuda de custo para ele próprio subvencionar, ele próprio custear o seu deslocamento até a cidade onde esteja estudando. Receberia aí, de comum acordo, ou através de estudos desenvolvidos pela Secretaria de Transporte, chegaria a um valor compatível e justo para que a pessoa possa se deslocar até Itatiba ou Bragança Paulista e possa chegar até o seu destino. Então, essa é a sugestão que estamos fazendo
e quero que a administração possa estudar com carinho, porque nós estamos vendo alguns universitários correndo o risco de ter que parar de estudar, estando agora no último ano para concluir o seu curso. Pessoas estão fazendo odontologia, fazendo psicologia, direito, e que com certeza poderiam e podem, depois de formados, prestar bons serviços à comunidade paulinense. Também estou falando aqui do pedágio, que também na época que foi votado a subvenção, a concessão de 30 tickets ou tag para os moradores na região do bairro Cascata. E naquela ocasião fiz uma indicação para que fosse contemplado motos, e a administração negou-se a estudar isso aqui, mas eu insisto também, estou indicando, porque tem muitas pessoas que moram naquela região, não tem carro e tem moto, e estão pagando pedágio, ou alguns estão fazendo algo mais perigoso ainda, ou mais danoso, que é atravessar o canteiro. E se fosse contemplado da mesma forma que os carros, e a lei fala de um ticket para cada família, com certeza essa pessoa também seria contemplado pela lei, que não o atinge no momento. E representaria até uma economia para o município, porque a moto, o pedágio é bem menor. E também estou fazendo nessa mesma propositura, estou fazendo uma indicação, fazendo um requerimento para que possa esclarecer toda a população, principalmente daquela região, que está preocupada, porque nós votamos a lei o ano passado, em dezembro, e foi sancionada logo em seguida, e dizia que ela entraria em vigor assim que fosse sancionada e publicada. E tendo sido publicada, os moradores ainda não estão sentindo os efeitos dessa lei, e continuam pagando pedágio, já passado 2 meses, e as pessoas também se programaram para que pudesse ter essa isenção. Então, são essas 2 indicações que estou apresentando ao Executivo, que espero seja contemplado. E tem também a indicação aqui da UBS do Planalto, que está lá abandonada, chegou a servir de moradia para algumas famílias, parece que está desocupada, passei lá esse final de semana, estava desocupada. E, diante dos transtornos que a gente verificou em algumas creches, com a falta de vagas, principalmente depois do fechamento de uma unidade ali no Planalto, ali funcionava uma extensão da creche Neuza Caron, num prédio alugado, que já serviu para a FUPESP e para outras finalidades, e ali frequentava 93 crianças, que foram deslocadas para várias outras unidades, sobrecarregando ainda mais as creches de nossas cidades que estão lotadas. E quando participei de uma reunião lá com os pais e alguns profissionais da área da educação, eles me trouxeram essa sugestão, para que ora apresento ao Executivo, para que estude a possibilidade daquele prédio que serviu antigamente para a UBS pudesse ser adaptado para servir como creche, para atender aí a grande demanda do nosso município. São essas indicações, senhor presidente. Quero saudar aqui a presença do presidente do Partido dos Trabalhadores, José Bezerra, que está aqui nos prestigiando, fazer uma saudação, e a Maria Udete, nossa companheira de longa data, que hoje fará uso da palavra aqui da tribuna. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vereador Bonavita. Senhor presidente, pediu mesmo permissão para o uso da tribuna. Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Cimeia, público presente, boa noite. Venho a esta tribuna aqui hoje fazer uso da mesma e abordar alguns assuntos e até contribuir com as pautas jornalísticas para os finais de semana, até porque tudo, quase tudo que eu falo gera uma polêmica danada e vira matéria de jornal, então já sei que vai contribuir para o final de semana. E um dos assuntos que eu quero pautar nesta noite, e eu entendo até que eu não costumo ser cansativo, repetitivo nas minhas coisas, mas tem algumas coisas que se faz necessário. Eu vou apontar aqui, principalmente uma delas, que eu venho apontando desde o início do ano, que é aquela situação da divisa Paulínia-Sumaré. Já falei aqui outras vezes que uma das poucas reivindicações que os moradores daquela região fizeram, pelo menos para mim, enquanto candidato a vereador, e me lembro uma delas que tinha uma reunião que tinha lá mais ou menos umas 500 pessoas e era para estar presente o atual prefeito e ele, como sempre, em outros compromissos, não pôde comparecer e tive que fazer reunião com as pessoas, somente eu. E naquela oportunidade, lembro-me que foi reivindicado novamente algumas melhorias para aquela região, mas 3 pontos básicos. Era arrumar aquela divisa que quando chove um horror, quando não chove a poeira, todo mundo sabe o que acontece lá. Era arrumar aquela divisa, aquela estradinha lá que dá 200 e poucos metros, ampliação da UBS do Copperlotes e arrumar aquele centro comunitário, que era uma casa antiga que tinha até algumas pessoas morando no momento. Foram essas 3 reivindicações básicas que fizeram, pelo menos para mim, como vereador. E me lembro que no início dessa administração foi um dos primeiros pontos a abordar, não só com o atual prefeito, com a sua esposa e a secretária de gabinete, desde o início do mandato, falando sobre isso, e já estamos finalizando o mandato e nada aconteceu. E o que é pior? Que informações extraoficiais de dentro da Secretaria de Obras, que a intenção da atual administração é fechar aquela passagem. Não estou aqui afirmando isso, mas as informações saíram de dentro da Secretaria de Obras e eu quero continuar acreditando que isso não é verdade, que isso é boataria, quero continuar acreditando, porque além de não fazermos nada ou quase nada para aquela região, ainda tomamos essa decisão, ou que o Executivo tome essa decisão, eu acho que aí já é demais para aquelas pessoas que com certeza não só passam ali, passam gente de todas as espécies, que moram em Paulínia, que não moram, que votam em Paulínia, que não votam, mas com certeza absoluta, muito dos nossos munícipes, muito dos nossos eleitores, que votou em nós, vereadores, votou no atual prefeito, passam lá e sofrem na pele o que é aquela situação. Recentemente, o pessoal de Sumaré, com um gesto de grandeza, foram lá para arrumar parte daquele local, e a fiscalização da prefeitura, segundo alguns moradores, foram lá e proibiram que eles fizessem qualquer tipo de melhoria, porque estava dentro do município de Paulínia. Então, além de não fazermos nada, também proibimos de quem quer fazer. Então, fica aqui registrado, mais uma vez, essa questão, né? E que eu espero que até o final do ano eu venha aqui nessa tribuna e falar, graças a meu bom Deus, arrumaram aquela questão. Graças a Deus, arrumaram, asfaltaram hoje uma passagem digna. Espero, mas está difícil, né? Como está difícil também a vida de alguns munícipes que vai no centro de saúde, vai no hospital fazer sua cirurgia, faz suas operações e que precisa da fisioterapia. Que não é de agora, isso já vem de muito tempo também. Mas imagine os senhores e senhoras, e quem aqui já fez uma cirurgia e sabe que o sucesso de um processo cirúrgico é a fisioterapia. Pode ser o cirurgião o mais capacitado, o mais gabaritado, o melhor possível. Se você o processo pós-operatório, se você não fizer um trabalho sério, com profissionais altamente capacitados no processo de fisioterapia, a sua cirurgia pode ir para o espaço. E é isso que está acontecendo mais uma vez
infelizmente, no nosso hospital. E o que é pior, sai do processo cirúrgico e aí se escreve, fisioterapia urgente, acho que até em vermelho, urgente. Aí, e quando que vai fazer? Aguarde em casa que nós ligaremos. Veja se tem lógica, se tem cabimento no município que arrecada o que arrecada, com os recursos que tem, a população que precisa dos serviços públicos, passar por esses constrangimentos e essas humilhações. Veja, quando eu falo que a saúde de Paulínia está na UTI há muito tempo, eu sei perfeitamente o que eu estou falando. E principalmente com esses pacientes que, infelizmente, muitos deles não têm condição de pagar. Confesso que eu já ajudei algum deles, mas não dá. São muitos. Então fica lá isso aguardando e com certeza todo o trabalho que foi feito na mesa de cirurgia pode ser jogado fora. Mas essa é a triste realidade da nossa cidade. E hoje eu tirei aqui uma pauta que eu acho que é de fundamental importância. Falamos aqui nessa sessão que está fazendo nos próximos dias 4 anos, aproximadamente, de onde houve a maior greve de servidores públicos municipais da nossa cidade. Muitos deles ficaram paralisados aí 2 meses, ou próximo a 2 meses, ou mais 2 meses. Não vou aqui adentrar no mérito de quem tinha razão, de quem não tem razão. Isso nós falamos lá atrás, no momento que estava acontecendo esse processo desastroso para a nossa cidade. Então, portanto, eu não quero, mas a greve é ilegal. Não é ilegal. Eu não sou advogado, não sou sindicalista, não tenho procuração para defender nenhum desses sindicatos, eu não tenho procuração, vou falar o que eu acho, que eu penso. E o que é pior é que esta Câmara Municipal, com a presença de todos os seus vereadores, estivemos lá em 2011, e depois de muitas lutas, fomos recebidos pelo senhor prefeito para tratarmos dessa questão. E pedimos a ele, não só o vereador Bonavita, todos os vereadores, que com um gesto de grandeza, de amadurecimento, de profissionalismo, de ganho político, de compromisso com os nossos servidores, recebesse o sindicato e uma comissão de trabalhadores da nossa cidade. E saímos lá com o compromisso que ele iria receber. Mas ficou só no compromisso. É mais uma palavra não cumprida, que não são poucas mesmo. E nós saímos com a esperança que ele recebesse os funcionários públicos, o sindicato, e não recebeu. Além da falta de respeito com o servidor público, com o sindicato, e o descaso, a falta de compromisso com a Câmara Municipal, que muitos dos que estão aqui, quase todos, pediu e votaram nele, como foi o meu caso. E sequer deu uma satisfação para esta casa, pelo menos para mim não. E veja, senhores, vai fazer 4 anos que o nosso funcionário público municipal não tem sequer R$1 verdadeiramente de aumento, R$1 de reposição salarial. Nós sabemos que o funcionário público de Paulínia, no meu entendimento, eu venho falando, ganha um bom salário. Sabemos disso, não podemos enganar. Mas sabemos também da sua importância, sabemos também da sua responsabilidade com nossos munícipes. Sabemos também que eles, como qualquer um outro trabalhador, teria e tem o direito de ter a data base para a sua reposição salarial, a data para o seu dissídio. E, mais uma vez, o atual prefeito, com um gesto de tamanha irresponsabilidade, não abre uma negociação e vai para 4 anos, que nada é feito. Qualquer trabalhador comum, tem lá sua data base para discutir o seu dissídio, qualquer trabalhador comum. Lógico que, às vezes, o empregador não tem condição de te dar o aumento que você gostaria, a reposição que você gostaria. Mas, pelo menos, dá uma satisfação, senta na mesa,
conversa. E é o que não acontece aqui. Agora, dia 1º de março, e que foi falado também naquele momento que viria para a Câmara um projeto de lei instituindo a database para o servidor público, e que não há necessidade, que isso já acontece desde 2000. Já está aprovado nessa casa. Então, a database para rever as reposições salariais do servidor público é todo dia 1º de março de cada ano. E eu espero, de coração, acho que não sou eu, como toda esta Câmara, como a maioria da população, boa parte da população, que o prefeito reveja algum ou muitos dos seus conceitos, que no meu entendimento estão totalmente na contramão da realidade com a nossa cidade. E diretamente ao funcionalismo público, que tem a responsabilidade, já falei aqui, de cuidar dos nossos munícipes, de cuidar da nossa cidade, e que merece e precisa ser revisto com a grandeza que eles merecem. Não é possível que uma cidade que no ano de 2011 arrecadou 1.081 bilhões, 1.081 bilhões, e que o orçamento protocolado nesta casa foi de 892 milhões, e teve um acréscimo nos números arrecadados de 21% no ano de 2011, e que possivelmente em 2012 deve arrecadar 1 bilhão e talvez 200 milhões, e que em 36 meses já arrecadou 3 bilhões e 50 milhões, em 36 meses, e que nos últimos 4 anos do governo anterior, em 48 meses, arrecadou 2 bilhões e 978 milhões, já arrecadou mais em 3 anos do que 4 anos do último governo. Será que não é possível, além de não fazer as obras necessárias, os investimentos necessários para a cidade, também vai fazer de conta que não viu o tempo passar e que não tem dinheiro para repor pelo menos as percas salários do servidor público? Me faça um favor, me faça um favor. Isso é brincar com a população, é brincar com o servidor, é brincar com nossos munícipes. Não é coisa de gente séria, não é coisa de gente séria. Porque os trabalhadores, a população, não é idiota e sabe direitinho o que está entrando no caixa da prefeitura. E se não sabe, eu fico falando quase toda a sessão agora. É só fazer as continhas aí. Você ter mensalmente, em números de hoje, uma arrecadação a mais do governo passado, em média 23 milhões por mês, e você não vê verdadeiramente onde está sendo gasto esse dinheiro, e não venham querer culpar vereador, que nós não temos todo esse acesso que a população pensa, não. Vá pedir essas informações para você ver o que acontece. Vá pedir, ver se você consegue. Mas nem com a ROTAC você consegue pegar as informações que você precisa. Então, não é que a Câmara não fiscaliza, não. Mas isso é a realidade. Preste a conta, fale onde é que está indo o dinheiro. E a população vai saber entender essa situação. Mas fale para o povo a verdade. Não façam prestações de conta fraudulenta e mentirosa para enganar a população. Porque daqui a pouco vai ficar comprovado o que eu estou falando, da prestação das mentiras. Já está, algumas já está estampada, não? Já está estampada. E por falar em desrespeito ao funcionalismo público, eu quero pedir aqui encarecidamente ao líder do governo dele, Jurandir Matos. Lá atrás nós comentamos naquela questão de acertar o pagamento, que isso foi um gesto que realmente aconteceu com muitos funcionários públicos da prefeitura, pagar a complementação de aposentadoria, e não foi pouco dinheiro, foi bastante dinheiro também, isso foi feito, mas os nossos queridos e poucos servidores da Câmara Municipal não receberam até agora. Até ter bronca do Monavita, tudo bem, mas será que vai ter bronca da Câmara e junta com a Câmara os servidores da Câmara? Então, vereador Jurandir Matos, eu peço a sua colaboração, porque não são muitos servidores desta casa, e que, segundo informações, está na mesa do prefeito para que ele assine esse pagamento.
peço ao senhor que, com toda a rapidez, quando nós pedimos informações com relação, às vezes, às doações de terra e as respostas, a gente pede meio-dia, daí meio-dia e meia as respostas já estão aqui. Peço encarecidamente que o senhor reveja essa questão junto aos nossos servidores, que muitos deles eu acredito que seja do seu tempo como presidente e que merece o respeito não só dessa Câmara, mas também da nossa população. Muito obrigado. Antes de darmos prosseguimento à nossa sessão, gostaria de estar agradecendo a presença do senhor Eglimberto José Belintani, senhor Nino Belintani, ex-vereador desta casa, o senhor Wislaudo Souza, presidente do PT do B local, o senhor Danilo Garcia, presidente do PMDB local, o senhor José Bezerra, presidente do PT local, bem como todos os presentes que vieram prestigiar a nossa sessão, os presidentes de associações de amigos de bairro, estou tendo a informação aqui do nosso primeiro secretário, o vereador Gustavo, que o Laércio Jean Paulo também está presente, presidente do PSDC local. Então, agradecer a todos pela presença, os presidentes de associações de amigos de bairro, bem como os demais presidentes de demais entidades, autoridades civis e eclesiásticas também presentes, a imprensa presente, prestigiando também, a nossa guarda municipal também, sempre presente, nos auxiliando nos nossos trabalhos, bem como todo o público em geral. Vamos dar prosseguimento à segunda parte, ordem do dia. O vereador José Matos. Só um esclarecimento, senhor presidente, nobres companheiros, vereadora Cimeia. Só aproveitando aí a fala do vereador Bonavita, eu gostaria de deixar claro aqui também que, se eu não me engano, foram 14 funcionários que vão ser beneficiados com essa aposentadoria, se não me falha a memória, 12 ou 14, e com certeza esses funcionários procuraram não só o vereador Bonavita, como todos nós, vereadores aqui, almejando aí que libere logo essa complementação, e como diz o vereador Bonavita, com certeza teria rapidez também para providenciar essa saída da documentação do gabinete para que possa estar vindo para essa casa o mais rápido possível para ser votado por nós. E também a outra preocupação do vereador Bonavita, que cabe também a esta casa e, enfim, a todo o funcionalismo público, que é a database, esse projeto desde 2000, não é necessário que venha um projeto para cá, mas nós, vereadores, na época, mais ou menos 1 ano atrás, estivemos no gabinete do prefeito, onde houve realmente essa conversa, esse comprometimento, e estarei também verificando a possibilidade de vir um outro projeto até a data 1º de março, para que tenha uma posição para nós, vereadores, a respeito dessa database. Vereador Cimeia. Boa noite a todos. Não ia me pronunciar, vereador presidente, mas tem coisa que não dá para deixar passar. Nesse último semanário, peguei agora aqui embaixo, estava lendo, onde Paulínia é a segunda cidade que mais gerou emprego em 2011. Eu só queria saber os dados e de onde, né, que é da GED, para saber realmente onde estão esses novos empregos, 21.369. Porque só se for, então, as pessoas que vieram de fora. Porque no meu gabinete, todos os dias, e acredito que nos demais, tem pedido de novos empregos desde quando eu estou nessa casa. Então, onde será que está esses 21.369? Paulínia é a segunda cidade, sendo que as empresas nem se instalaram ainda aqui na nossa cidade. E já tem 21 mil novos empregos. Então, tem coisa que está desconhecida pelos demais, né? Ou o nosso, né? Aqui, pelo menos da minha.
da minha assessoria aí, que não, então, não sei mesmo. Então, queria saber se o nosso líder de governo, o vereador Jurandir, né, os dados, né, se poderia ser se passar, onde estão empregadas essas 21.369 pessoas, né, porque é muita coisa, 21 mil não é brincadeira, é muita gente empregada e com tanta gente pedindo emprego. Então, eu vejo aqui que é uma notícia, não posso dizer que é falsa, mas praticamente falsa essa notícia. Se não tiver dados, para mim isso é notícia fraudulenta. Então, acho que temos que ter cuidado, principalmente com o semanário da cidade, né? Não pode ser uma coisa mentirosa. Tem que ser com dados, tem que estar na onde que estão essas pessoas empregadas, quais a faixa etária de pessoa, nível de escolaridade, para a gente ver se realmente o município está realmente colocando essas pessoas, né? Porque senão, num pedaço de papel e falar, né? Até papagaio fala. Só isso, presidente. Boa noite. Jurandir Matos, palavra, vereador. Senhor presidente, só esclarecendo a vereadora Cimeia, que citou também, eu acredito que a gente não pode colocar, como foi dito, mentirosa. Eu acredito que foi algum erro por parte da pessoa que elaborou o semanário, porque 21 mil empregos, é lógico de estranhar. Nós estamos hoje votando aqui uma moção do vereador Custódio a respeito da empregabilidade da Replan, onde está lá de 2006, se eu não me engano, a 2014, em torno de 6 mil funcionários. Então, com certeza, é alguma informação que não é mentirosa, mas houve algum erro de gráfico nesse jornal através desse GDE que a vereadora Cimeia acabou de falar. Mas me comprometo a levantar esses números, que para mim é muito, 21 mil é um exagero de funcionário, então levantar esse número e trazer da próxima sessão. Vereadora. Só, vereador Jurandir, colocando, quando eu falo mentira, é que no meu modo de dizer é mentira mesmo. E se qualquer uma pessoa ler, ela vai saber que é mentira. Por que mentira? Porque isso daqui passa por gráfica, isso daqui passa pelo cerimonial da prefeitura, passa pelo prefeito. Tem muita coisa que ele assina aqui, ele é o prefeito, não tem como ele não saber o que está acontecendo e o que vai isso para a rua. É uma responsabilidade da municipalidade. Eu acho que também do prefeito, é a mesma coisa. Nós aqui na Câmara, assinar documentos e sabendo que vai para qualquer lugar, para todos os lugares, acho que o comprometimento nosso, como vereador, como representante que somos. Então, falar que a gráfica errou, foi alguém da... São cargos do prefeito e sai de lá da prefeitura. Então, eu vejo que é mentirosa. Se são 6 mil, eu vejo que é mentirosa, sim, vereador. Eu gostaria de saber se vai ter como... Se tiver, não tem problema. Onde estão essas pessoas? Qual a faixa etária? Qual o estudo de cada um? Onde que eles estão? Né? Não precisamos saber as pessoas. É lógico que sabemos que a Replan é a maior refinaria que emprega mesmo pessoas. Eu acho até 6 mil ainda pouco que veio ainda para Paulínia, porque a quantidade seria muito mais. Mas eu vejo que isso aqui é responsabilidade do prefeito. É ele que, por exemplo, o semanário passa na mão dele e chamar a atenção. Opa, não é isso. Então, eu vou chamar o funcionário como nós fazemos aqui. Principalmente ele, que é o nosso representante legal geral de toda a cidade de Paulínia. Eu vejo dessa forma. Mas se o senhor puder estar vendo isso, eu agradeceria. Com certeza, vereador. Eu vou estar verificando essa possibilidade, mas aí nós vamos ficar debatendo sobre mentira e também um erro de gráfica até amanhã, porque nós temos vários jornalistas aqui que, quando há um erro no jornal, com certeza, na edição seguinte, vem a errata. Então, acredito sim de ser responsabilidade do prefeito, mas é também a responsabilidade da pessoa que está fazendo o semanário, mexendo com muitos números, às vezes acaba errando, mas tenho certeza que se houver realmente essa contratação, essa empregabilidade aqui em Paulínia, com certeza trarei na próxima sessão aonde foram empregadas essas pessoas e as informações que a vereadora Cimeia está solicitando. Acho muito. Eu acho que foi um erro de gráfica. Acho muito, mas prefiro trazer na próxima sessão a informação correta. Vereadora.
Vereador, de acordo, espero mesmo que você traga, eu acho tanto difícil, mas seria muito bom mesmo, e para a gente tem muitas outras coisas a discutir realmente, mas eu acho que é necessária. Não podemos aí ficar, né? Porque são tantos, sabe por quê, vereador? É que é tantos acontecimentos nessas cidades desse tipo, né? As 6.000 casas estava para sair desde o ano passado, as 6.000 casas. Foi noticiário, assim, todos os jornais. E também no semanário. Então, a gente viu que não existiu e que não vai existir essas 6.000 casas, né? Então, é por isso, para que a gente deixe assim, uma coisa clara, para as pessoas não entenderem que isso é verdade. Obrigada. Só entrando um pouquinho no mérito da discussão da vereadora Cimeia com o vereador Johnny Matos, se realmente for um erro, não pode acontecer, até porque as pessoas que fazem isso recebem muito bem para fazer isso, né? Segunda parte, ordem do dia. Discussão única e votação de requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 5/12, que institui e disciplina o termo de parceria, instrumento passível de ser celebrado com entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público e da outras providências. Discussão única do requerimento do Executivo sobre o regime de urgência do projeto de lei número 05/2012. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Custódio. Senhor presidente e nobres colegas vereadores, esse projeto de lei que propõe a instituição e disciplinar o termo de parceria, instrumento passível de ser celebrado com entidades qualificadas como organizações da sociedade civil, de interesse público e da outras providências. Esta Câmara votou ano passado projeto que regulamentava a criação dessas organizações e agora estabelece aqui, propõe aqui a sua regulamentação, o termo. E naquele momento também votei contra e agora no pedido de urgência, entendendo que este projeto, desde aquele momento, ele representa uma janela e uma abertura aí para a terceirização dos serviços públicos em nosso município. E ciente de que esse debate mereça um envolvimento de mais elementos e agentes da população, sindicatos, organizações que estão com os trabalhadores e com a sociedade civil. Então, meu voto é contrário ao pedido de urgência e devo votar também na primeira votação, uma vez que aqui, vou falar aqui, senhor presidente, é que no artigo 2º da lei, fala em Conselho de Políticas Públicas e em nenhum espaço aqui a gente viu a criação de conselhos de políticas públicas no nosso município. Então, devo votar também já no pedido de urgência e também quanto à legalidade. Muito obrigado. Sou contra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento pedido de urgência foi aprovado por 6 votos favoráveis e 3 votos contrários. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 06/12, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenção social e da outras providências. Está em discussão o
Requerimento do Executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 06/2012. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Com a palavra, a vereadora Simeia. Presidente, esse projeto que está em discussão não entrou em pauta nesse ano agora em janeiro, onde veio todas as subvenções, faltou este projeto e faltou também o Paulínia. Achei até que viria mesmo o projeto para estar em pauta, mas antes, não só agora. Por quê? Fiquei observando o tempo que passou desse projeto com o do Paulínia. Será que era para tirar os dois ou era para tirar um só dos projetos? Porque o projeto Liberdade, eu acho que até o vereador Bonavita falou aqui em sessão, não só esse projeto, como os demais projetos de subvenção, poderia até subir de 50% a 100%, né? Hoje a gente viu que aqui subiu 50% o projeto Liberdade. Para quem conhece o projeto Liberdade, já estive lá, conheço, não só o projeto, mas conheço a pessoa que atua nesse projeto, o pastor Daço, que é um projeto de suma importância para o nosso município. Sendo que hoje nós temos só duas entidades de recuperação química aqui no nosso município, que é o Bezerra e o Pastor Daço, que faz um brilhante trabalho. Eu mesma indiquei pessoas, não era vereadora, indiquei pessoas e se trataram lá com o Pastor Daço. Então, por que não foi colocado esse projeto antes? Que para eles, eu imagino que eles estão necessitando dessa subvenção, porque lá é tudo doação e também se complementa com a subvenção. Então, eu queria só deixar aqui para os vereadores, até mesmo eu acho que envolve um pouco o vereador Bonavita, que eu vejo como uma birra política, isso, de estar entendendo se realmente aconteceu isso. Por que o prefeito só colocou agora o projeto? Então, era para tirar os dois ou era para tirar um só? Né? Então, todo o requerimento que foi feito, o requerimento que foi feito da CESA, de todas as entidades, do que aconteceu, então eu fico me perguntando, é birra do prefeito? O prefeito gosta de se tratar assim, com birra, quando você não concorda com ele, não concorda com os atos, não concorda com ações, aí fica aquela birra, né? Então, não vou fazer isso, e aí deixa entidades da maior importância sem os seus custos para poder, da onde que eu vou tirar isso? Sendo que hoje eu não sei mais ou menos quantas pessoas tem lá, não sei mesmo. Mas quando eu coloquei essa pessoa lá, que o pastor Daço me ajudou muito, que hoje já faleceu, essa pessoa que chamava Salomão, daqui de Paulínia, era daqui, e nós achamos ele debaixo de uma ponte. E aí, me indicaram do pastor Daço, eu fui. Isso há muito tempo, isso há mais de 20 anos. 19 mais ou menos, 18 anos, eu acredito. Então, eu fico assim, admirada de ver essa birra. Porque nós estamos em março, ele vai só, então, ser pago isso no começo de março, ou na metade de março. Então, para que isso, né? Para quê? São vidas que estão envolvidas, são pessoas que precisam. Então, é admirável isso acontecer no nosso município, com tanto, né, que foi aí, que eu não sei nem quantos bilhões, milhões, é tanto número que dá para a gente se confundir. Muito obrigada. Era só esse apontamento que eu queria fazer sobre a subvenção. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação.
O requerimento foi aprovado por todos. Discussão única e votação de requerimento executivo sobre a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 7/12 do Executivo, que dispõe sobre a realização de despesas pelo regimento de adiantamento e da outras providências. Está em discussão o requerimento de regime de urgência do projeto de lei número 07/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O requerimento foi aprovado por 8 votos favoráveis e um voto contrário. Segunda discussão do projeto de lei número 77/11 do Executivo, que autoriza a desafetação e doação de área à Fazenda Pública do Estado de São Paulo para a construção de unidades escolares estaduais. Pareceres: 7 da Comissão de Justiça, 11 da Comissão de Finanças e 15 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 77/2011 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Segunda discussão do projeto de lei número 2/12 do Executivo, que institui a divisão do município de Paulínia em regiões. Pareceres: 8 da Comissão de Justiça, 12 da Comissão de Finanças e 16 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 02/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Segunda discussão do projeto de lei número 3/12 do Executivo, que denomina Vias Públicas Loteamento Residencial Vila Lobos. Pareceres: 9 da Comissão de Justiça, 13 da Comissão de Finanças e 17 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 03/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Segunda discussão do projeto de lei número 4/12 do Executivo. Dispõe sobre a alteração da denominação do cargo de agente de saúde para agente de controle de vetor e da outras providências. Pareceres: 10 da Comissão de Justiça, 14 da Comissão de Finanças e 18 da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Favoráveis. Está em discussão o projeto de lei número 04/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 1/12 do Executivo, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de área pertencente à municipalidade para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Paulínia
e da outras providências. Parecer 19 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 01/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 5/12 do Executivo, que institui e disciplina o termo de parceria, instrumento passível de ser celebrado com entidades qualificadas como organizações da sociedade civil de interesse público e da outras providências. Parecer 20 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 05/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão do projeto de lei número 6/12 do Executivo, que dispõe sobre autorização para concessão de subvenção social e da outras providências. Parecer 21 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 06/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Marildo. O projeto foi aprovado por todos. Primeira discussão do projeto de lei número 7/12 do Executivo, que dispõe sobre a realização de despesas pelo regime de adiantamento e da outras providências. Parecer 22 da Comissão de Justiça, favorável. Está em discussão o projeto de lei número 07/2012 do Executivo. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. O projeto foi aprovado por todos. A palavra ao vereador Joandir Matos. Senhor presidente, queria que o senhor consultasse os demais pares para que seja lida os requerimentos, as moções em bloco, porque nós temos mais uma sessão extraordinária e depois temos a tribuna livre Caiudete. Positivo, vereador. Coloco o pedido do vereador Joandir Matos para que os 7 requerimentos e as 6 moções sejam lidos e votados em bloco. Está em votação. Com a palavra o vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres vereadores, lógico que eu sou favorável ao pedido do vereador Jurandir Matos, só que eu pediria ao mesmo que a moção de número 9 de minha autoria fosse lida na íntegra na hora que for ler as moções, votar as moções. Obrigado. O pedido do vereador Joandir Matos foi aprovado por todos. Discussão única e votação dos seguintes requerimentos. 34, do vereador Marquinho Fiorella, requerendo informações quanto à colocação de cobertura no ponto de ônibus da rua Benedito C. Martelli, próximo ao número 457, no bairro Alto de Pinheiros. 35, do vereador Loira, solicitando informações ao executivo sobre a instalação de semáforo na confluência da PLN 339
com as avenidas Paulista e José Paulino, no bairro Bela Vista, conforme indicação número 696 de 2009. 36, do vereador Loira, que requer informação executiva sobre a inclusão da Avenida Expedicionário no itinerário do transporte coletivo urbano municipal. 37, da vereadora Cimeia Zanon, solicitando ao executivo informações quanto às providências que estão sendo tomadas para a implantação da iluminação das vias públicas no bairro Cascata. 38, da vereadora Cimeia Zanon, que requer ao executivo informações quanto às providências que estão sendo tomadas para solucionar o problema na iluminação pública do bairro Monte Alegre 2. 39, da vereadora Cimeia Zanon, que solicita ao executivo informações quanto às providências que estão sendo tomadas pela Secretaria de Saúde para incentivar e orientar as mães quanto aos benefícios do parto normal. 41, do vereador Custódio Campos, requerendo informações à Prefeitura Municipal e à Petrobras Replan sobre empregabilidade no município de Paulínia, considerando a ampliação e modernização da refinaria Paulínia Replan. Os requerimentos lidos estão em discussão. Com a palavra o vereador Custódio Campos. Gostaria, senhor presidente e nobres colegas vereadores, até de retomar, porque a vereadora abordou aspectos de empregabilidades que foram noticiados aí no semanário, e não é esta a constatação que temos andando pelas ruas da cidade ou aqui no gabinete, quando diariamente dezenas de munícipes nos procuram, nos abordam nos vários espaços, falando que estão desempregados. Então, com certeza, o vereador Jurandir também concorda que os números anunciados não são reais, porque não é essa a realidade e que presenciamos. E aqueles trabalhadores e trabalhadoras que são mais específicos dentro da sua função, dentro da sua formação, capacitação, para trabalharem dentro da área da refinaria, nas empresas que trabalham com construção civil, montagem, tubulações, e que tem uma expectativa de serem empregados por conta do grande volume de serviços que estão sendo desenvolvidos dentro da refinaria, os moradores de Paulínia acabam se ressentindo porque estão sendo até desprezados. Dizem que quando falam que são de Paulínia, a empresa deixa de contratá-los. E há um grande afluxo de moradores de outras regiões, de outros estados, que vêm para Paulínia quase que semanalmente. Inclusive ônibus, às vezes, chegam aqui lotados de trabalhadores de outras regiões, e não há nada contra esses trabalhadores que venham para cá. Eu também vim para Paulínia há algum tempo para trabalhar, e que sejam bem-vindos. O que acontece é que quando a refinaria, a Petrobras, em 2006, 2007, anunciou que construiria uma nova unidade e faria uma grande reforma e ampliação na sua planta industrial em Paulínia, se comprometeu, por conta do grande afluxo de trabalhadores necessários, de contratar preferencialmente trabalhadores paulinenses e de cidades da região. E criou-se uma expectativa muito grande para que pudesse ser absorvida toda essa mão de obra aqui, e a refinaria se comprometeu a, inclusive, dar capacitação, preparar a mão de obra para que pudesse ser absorvida pelas empresas terceirizadas, que não são necessariamente a Petrobras em si, mas
sendo terceirizadas, elas deveriam estar assumindo esse compromisso também que a Petrobras assumiu perante a sociedade civil quando realizou, inclusive aqui nessa Câmara, nesse espaço que estamos, 2 audiências públicas em 2006 e 2007. E criou, então, essa expectativa, os trabalhadores têm nos procurado, e nós já fizemos aqui em 2009 um requerimento, quase com o mesmo teor, falando desse problema. A Petrobras nos respondeu, convidou todos os vereadores, estivemos lá em 2009, 2010, começo de 2010, me parece, conhecemos lá o programa de empregabilidade da refinaria, mas entendendo que as obras lá, o seu grande volume e a diversidade de especialidades e as várias plantas que estão sendo construídas lá, muitas empresas terminam o seu contrato, vão embora, outras chegam, começam obras de outras naturezas lá dentro e trabalhadores variados são necessários e muitos que estavam trabalhando acabam ficando desempregados. E a Petrobras, a meu ver, aqui se descuida desse compromisso dela de capacitar a mão de obra também para as novas necessidades. Então, nesse sentido que estou fazendo esse requerimento e que daquela vez surtiu, de certa maneira, um efeito. Fomos chamados lá e parece que a Petrobras acabou ficando mais vigilante, mas, passado o tempo, o problema aflora novamente e é nesse sentido que estou apresentando esse requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Bonavita. Senhor presidente, nobres companheiros, vereadora, só pegando um gancho aí nas palavras do vereador Custódio, realmente, vereador, as informações que a gente tem procede. Hoje, os principais programas do CACO já não existem mais, entre eles o Pronto para o Trabalho. Isso está a cada dia, se não digo acabando, se finalizando. Então, é realmente aquela parceria que o município tinha com a Petrobras, com as empresas do município, aquela coisa, parceria amigável, os pedidos, as exigências, hoje não existe mais. E as informações que temos, a prefeitura, ou melhor, o CACO, focou Pronto para o Trabalho em outra situação, e praticamente as informações que ele deve até fechar, as informações que eu tenho, mas isso são extras oficiais. Acredito que eu poderei contribuir com o vereador, eu acho, no sentido do CACO. Faz uns 10, 15 dias eu fiz um protocolado como vice-presidente do Conselho Consultivo, para que enviasse-me ao vice-presidente a cópia do estatuto do CACO atualizado. Não sei se não tem feito, ou estão elaborando, ou não existe, até para a gente ver as reais funções e obrigações de cada membro lá que compõe a sua diretoria. Eu estou aguardando e, de posse desse documento, com certeza eu vou me aprofundar um pouco mais em algumas questões, e entre elas está o Pronto para o Trabalho, e que venha calhar com essa questão do desrespeito e a falta de consideração e até de humanidade com relação às pessoas que moram no município, sendo jogada ao lado, e realmente isso procede, não é só o senhor vereador, acho que todos têm ouvido isso da cidade, mas eu acredito que nos próximos dias eu posso lhe dar uma contribuição a mais aí na questão do requerimento. Obrigado. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloco os requerimentos em votação. Favorável, mas eu vou jogar esse negócio aqui na parede hoje. Tá certo, vereador. Os requerimentos foram aprovados por todos. Discussão única e votação das seguintes moções.
Será lida na íntegra a moção de número 9 do vereador Bonavita, pedido pelo autor. 8, do vereador Gustavo Etecola, congratulando-se com o executivo e munícipes pelo prêmio recebido por nosso município por ser o único da região metropolitana de Campinas a ser ranqueada no programa Pacto das Águas São Paulo, que visa o desenvolvimento sustentável. 9, do vereador Bonavita, de apelo ao executivo pela concessão de reajuste salarial e reposição das perdas salariais dos funcionários públicos na data base no dia 1º de março. 10, do vereador Bonavita, que se congratula com o município de Paulínia pelos seus 48 anos de emancipação. 11, do vereador Jurandir Matos, congratulando-se com a Associação pela Infância e Juventude de Paulínia. 12, do vereador Jurandir Matos, de apelo ao governo do estado de São Paulo para que faça cumprir o artigo 26 da Lei número 1151 de 2011. 13, do vereador Marquinho da Bola, congratulando-se com a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, SER, equipes campeãs, vice-campeã e demais participantes do Campeonato Municipal de Futsal 2012. Moção número 8/12. Apela ao Executivo pela concessão de reajuste salarial e reposição das perdas salariais dos funcionários na data base no dia 1º de março. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de apresentar em plenário a seguinte moção. Paulínia é o município que apresenta atualmente maior crescimento dentro da região metropolitana de Campinas, tanto em termos populacionais como econômicos. Portanto, para acompanhar esse crescimento e, ao mesmo tempo, manter a excelência dos serviços que oferece à sua população, existe a necessidade crescente de investimentos, não apenas em instalações e equipamentos, mas também no que podemos considerar um dos nossos maiores patrimônios, o funcionalismo público municipal. No ano de 2011, os funcionários públicos reivindicaram durante a greve que durou mais de 60 dias a correção de seus benefícios e dos salários, porém nada lhes foi concedido. Sabendo que o aumento na arrecadação da atual administração é aproximadamente 23 milhões a mais ao mês, representando em 36 meses 3 bilhões 49 milhões 600 mil e 516 reais, em comparação com a gestão do ex-prefeito Edson Moura dos anos de 2005 a 2008, 48 meses, arrecadou 2 bilhões 978 milhões 173 mil e 106 reais, um valor bem menor, e foram concedidos melhorias ao funcionalismo, como, por exemplo, os abonos. Assim, o nosso funcionalismo está há quase 4 anos sem um aumento real e a reposição das perdas salariais. Outro ponto importante para se lembrar é que a data base para o dissídio coletivo dos servidores públicos municipais é de 1º de março de cada ano, conforme lei número 2401, de 20 de junho de 2000. Objetivando a melhoria salarial de nossos funcionários públicos, espero que Vossa Excelência possa atender às reivindicações propostas ou negocie com o sindicato. Face ao exposto, submeta à apreciação dos nobres pares a presente moção, de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pela concessão de reajuste salarial e reposição das perdas salariais dos funcionários públicos na data base do dia 1º de março. Solicito que a mesma seja publicada no Semanário Oficial do Município. Paulínia, 14 de fevereiro de 2012, vereador Bonavita. Vereador Custódio, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Em respeito à moção número 9, que trata de um pedido, de uma moção em apelo pela concessão de reajustes salariais e reposição das perdas, meu voto é favorável a todas as moções, uma vez que votamos para que seja apreciado em bloco, mas gostaria de fazer uma ressalva. Eu não votaria, por exemplo, essa
a número 8, Paulínia, o único município a ser ranqueado no programa Pacto das Águas de São Paulo. Eu não sei como que foi feito esse ranking, que visa o desenvolvimento sustentável na região metropolitana, mas um município que não cuida das suas nascentes, não cuida das suas águas, que usa água potável, às vezes até em dia de chuva, para molhar jardins, que não tem a outorga para usar essa água. Então, não, a meu ver, não seria, não deveria e não justifica que se fosse ranqueada aí na região metropolitana. Como é considerado aqui na região metropolitana de Campinas, provavelmente os outros municípios estejam em pior situação, mas não justifica, considerando como Paulínia trata mal as suas águas, como destrói as suas nascentes, mesmo desconsiderando uma lei votada nessa Câmara que propõe a defesa e a adoção de nascentes. Outro aspecto que também me chama a atenção e que tenho uma crítica, não vou votar contrário, porque merece a número 9 todo o meu apoio, é sobre a congratulação à Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que, tendo realizado esse campeonato municipal de futsal, outras iniciativas não têm adotado. E muitos dos nossos jovens, e essa semana tive contato com um deles, que, desassistidos pela Secretaria de Esportes no nosso município, tem um garoto que mora no acampamento, conhecido como Acampamento Menezes, medalhista em Taekwondo, por várias vezes, e todas essas vezes teve que recorrer a outras prefeituras da região para conseguir transportes para cidades como Itajaí, em Santa Catarina e outras cidades aqui da região, porque Paulínia não subsidia o transporte dessas pessoas, desses jovens. Esse garoto tem 9 para completar 10 anos em julho e é atleta de Hortolândia e mora aqui no Acampamento Menezes, que creio que todos os vereadores conheçam. Então, a Secretaria de Esportes, apesar de ter realizado esse campeonato de futsal, está deixando a desejar em outras modalidades, principalmente na formação de quadros no nosso município, incentivando esportes que sejam também de grande valia, como o Taekwondo e outras modalidades. Meu voto é favorável às moções aqui, por conta do motivo que já mencionei. Muito obrigado. Coloco em votação as moções. As moções foram aprovadas por todos os vereadores. Requerimentos de pesar encaminhados pela presidência. Número 40, da vereadora Cimeia Zanon, pelo falecimento de Durvalina Gomes da Silva Savatini. Número 42, do vereador Custódio Campos, pelo falecimento de Aparecida Lela Caetano, Lúcia de Carvalho Corsato e do deputado estadual José de Souza Cândido. Número 43, do vereador Bonavita, pelo falecimento de Marianice Ribeiro de Souza e Nelson Carlos Beraldo. Tribuna Livre, oradora inscrita, Maria Ildete Leal Falciroli, membro da AMA, Paulínia, que abordará o tema Primeira Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social.
Senhor presidente. Desculpe, a senhora tem 10 minutos, por favor. Senhor presidente, boa noite. E todos que compõem a mesa. Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Boa noite, todo o plenário presente, a imprensa, todos os representantes do Partido dos Trabalhadores, especialmente o presidente, e todos os demais presidentes dos outros partidos. E quero também dar boa noite, especialmente, aos presidentes das associações que são responsáveis pela organização da primeira Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social, que é da Associação de Moradores e Amigos de Bairros do Parque da Represa, Associação Amigos de Bairros do Jardim Calegares, e da AMA Paulínia e da OCA, uma entidade a nível regional que localiza em Hortolândia. Inicio a minha fala falando um pouco da história de como surgiu a ideia da Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Em setembro de 2009, a Controladoria Geral da União, a CGU, realizou em Brasília o primeiro seminário nacional sobre controle social. O evento contou com mais de 500 participantes, contou com apresentações de diversas experiências de sucesso na prática do controle social, na base da participação da sociedade. Ao final do evento, os participantes entregaram abaixo-assinado ao ministro-chefe da CGU, solicitando uma Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social. Na época, participou dessa conferência em Brasília 2 representantes da AMA Paulínia, o Valmor Amorim, e a Rosemar Rosseto, representando a entidade. Em 8 de dezembro de 2010, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou o decreto convocando a primeira Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social, em atendimento à demanda da sociedade para que governos, cidadãos, empresas e organizações da sociedade civil pudessem pensar e estabelecer em conjunto diretrizes para a efetiva promoção da transparência pública e do controle social. A promoção da transparência e do controle social é uma forma de combate à corrupção e a garantia da implementação eficaz das políticas públicas. Está provado estatisticamente que a corrupção é um câncer no mundo inteiro que contribui com a degradação humana e a miséria humana, pois os recursos que deveriam ser aplicados em políticas públicas para garantir a qualidade de vida, a vida digna humana e concretizar as ações governamentais como determina a Constituição Federal, são destinados às riquezas ilícitas, mansões luxuosas e tantas ostentações, favorecendo grandes grupos econômicos e que, com isso, degrada a dignidade humana. A primeira Consocial, Conferência Nacional da Transparência e Controle Social, ele tem como tema principal a sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública e o objetivo principal de promover a transparência pública e estimular a participação da sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública, contribuindo para um controle social mais efetivo e democrático. A primeira Conferência sobre Transparência e Controle Social tem como objetivo principal promover a transparência pública e estimular a participação da sociedade no acompanhamento da gestão pública, contribuindo para um controle social mais efetivo, garantindo assim que a sociedade também crie políticas públicas a partir da sua participação. Os objetivos principais da conferência: debater e propor ações da sociedade civil
Promover e incentivar o debate e o desenvolvimento de novas ideias e conceitos sobre a participação social no acompanhamento e controle da gestão pública. Propor um mecanismo de transparência e acesso a informações e dados a serem implementados pelos órgãos e entidades públicas e fomentar o uso dessas informações e dados pela sociedade. Debater e propor um mecanismo de sensibilização e mobilização da sociedade em prol da participação no acompanhamento e controle da gestão pública. Discutir e propor ações de capacitação e qualificação da sociedade para o acompanhamento e controle da gestão pública, que utilizem inclusive ferramentas e tecnologias de informação. Desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos atores da sociedade para o acompanhamento da gestão pública. Debater e propor medidas de prevenção e combate à corrupção que envolvam o trabalho de governos, empresas e sociedade civil. Uma conferência convocada pelo poder público ou pela sociedade civil é uma ferramenta própria de fomento à participação social, uma iniciativa que tem por finalidade institucionalizar a participação da sociedade nas atividades de participação, de planejamento, gestão e controle de uma determinada política ou conjunto de políticas públicas. Trata-se de um momento de reflexão que permite a avaliação de realizações anteriormente e o aprofundamento da discussão a respeito dos temas propostos. É um espaço público de debates, um mecanismo institucional de democracia participativa. Por isso, a CGU conclamou todos os estados e municípios a chamarem e realizarem a conferência sobre transparência e controle social. Infelizmente, algumas cidades não chamaram esta conferência, portanto, a CGU, então, no seu regulamento, abriu possibilidades, se a cidade, enquanto o governo, não chamasse a realização da conferência, pudesse, então, ser chamado pela sociedade civil. E, portanto, a AMA Paulínia, uma entidade que, na sua história, vem combatendo a corrupção política, como vocês devem lembrar muito bem das histórias anteriores da atuação da AMA, solicitou, convidou outras entidades para que juntas pudessem realizar essa conferência e conclamar a sociedade para discutir a questão da transparência e do controle social. Um governo democrático e transparente não tem que ter medo de participação, da participação de todos e de todas, que contribui com a riqueza do país e da cidade. Paulínia não é diferente das inúmeras cidades deste país na corrupção. Até porque a educação sobre corrupção tem que começar em casa, quando nos períodos eleitorais, até mesmo crianças, a exemplo dos seus pais, fazem a barganha do voto, em trocas de brinquedos, bicicletas, porque ouvem os seus pais fazerem isso. Um governo democrático e sem medo de ser feliz, precisa olhar o povo, a sociedade, em seus diversos segmentos, como parceiros na execução de políticas públicas e não como inimigos por causa de suas opções partidárias, credos, raça, sexo ou organizações de participação. A mesma coisa, a Câmara deste município, como as demais câmaras de todo o país, até mesmo do mundo inteiro, tem que olhar a sociedade como parceiros na implementação de projetos de iniciativa popular, de sugestões para os gabinetes de todos os vereadores. A AMA Paulínia, preocupada com seu histórico de luta no combate à corrupção e na garantia de participação popular, então propôs que, junto com as outras entidades, pudéssemos realizar esta conferência. A conferência ela não tem como propósito criar um debate de embate político ou de ataques pessoais ou partidários ou políticos contra o governo local, mas sim de sensibilizar o governo local, Câmara de Vereadores e todos os setores da sociedade, empresários, comerciantes, igrejas, comunidades, para que juntos possa discutir e implementar uma proposta de uma política mais participativa e efetiva que atenda às demandas e às realidades sociais dessa cidade. Nesta conferência será elaborado um documento, onde esse documento será encaminhado para a Conferência Estadual, em seguida para a Conferência Nacional.
Esse documento, ele não vai ser um mero documento, ele vai ser um documento onde a sociedade vai fazer as propostas nas mais diversas situações ou projetos de políticas como saúde, educação, habitação, qualquer situação que venha de encontro com a realidade social de Paulínia. Elaborado esse documento, ele pode ser um parâmetro para os próximos governos, seja este ou seja outro, para que realmente seja efetivada uma política que garanta a dignidade humana. Por isso que essas entidades, a Associação de Moradores, o Parque da Represa, dos Calegares, a OC, Ama Paulínia, está aqui hoje, representada por mim e o DET, para conclamar a todos vocês presentes, a Câmara de Vereadores, todos os seus gabinetes, que participem desta conferência, na perspectiva de fazer algo novo, diferente, e fazer com que Paulínia seja uma cidade de qualidade de vida em todos os aspectos. Por isso eu estou aqui e agradeço esta oportunidade, a presença de todos. Muito obrigada. A palavra está aberta aos vereadores que quiserem fazer uso sobre o pronunciamento da dona Ildete. Vereador Custódio, com a palavra. Quero saudar aqui a participação da Maria Ildete, militante de longa data dos movimentos sociais, do Partido dos Trabalhadores, sendo a primeira mulher a ser candidata a prefeita em nosso município e tendo uma participação muito grande em todos os espaços que atuou dentro da política, pessoa solidária, e que nos traz aqui o convite para que a Câmara e toda a sociedade possa participar desse evento, que é a Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social no âmbito municipal. Quero parabenizar a Ildete pela sua participação aqui e gostaria de também parabenizar a AMA, que tomou essa iniciativa de realizar esse evento, que é do governo federal, que as outras esferas de governo também deveriam estar realizando, mas no âmbito de Paulínia não foi possível realizar. E a Ildete coloca algumas sinalizações do porquê não se realizou, né? O governo não realizou, que ela fala que um governo democrático e transparente não tem medo de fazer o debate com a sociedade, de estimular a participação popular, criar espaços públicos onde a população possa efetivamente participar e acompanhar, ter o controle social. Então, não há interesse nenhum deste governo em realizar conferências, audiências públicas. Haja visto aqui na Câmara de Vereadores o desafio enorme que foi as audiências que realizamos no ano passado, de uma maneira nova, porque até então não se realizava audiências públicas. Quero dizer que esta conferência vem num momento também bastante oportuno e pretendo participar lá e ouvir as explanações que deverão ser trazidas pelos debatedores, mas essa audiência vem num momento bastante oportuno, quando se anuncia que, né, fala-se do controle, combate à corrupção e do controle social, anuncia-se que um ex-prefeito teve cassado seus direitos políticos, impedido de concorrer às eleições, e o prefeito atual tem os bens bloqueados pela justiça. Então, a importância da população estar participando efetivamente dessa audiência
dessa conferência nacional que a AMA nos propõe, para que a gente possa também estar acompanhando o trabalho e o andamento na Câmara de Vereadores. Acho importante o acompanhamento das sessões, o trabalho dos vereadores, e a leitura dos semanários e de todas as informações que estejam disponíveis, para que possamos, em um momento não muito distante, escolher os representantes na Câmara de Vereadores e na Prefeitura de Paulínia. Parabéns à AMA, parabéns à IDET. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a ser tratado e ninguém querendo fazer uso da palavra, comunico a realização de uma sessão extraordinária dentro de 5 minutos. Agradecendo pelas graças e proteção de Deus, a Câmara Municipal de Paulínia encerra os trabalhos dessa sessão.